E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, né? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês porque eu quero falar de alguns assuntos aqui, certo? Como por exemplo, o calendário do Corinthians pro ano que vem, como vai ficar depois da eliminação nas Copas, né? Também quero falar da reta final do Campeonato Brasileiro, que é a nossa prioridade, né? É não cair, não é? E só restou o Brasileirão agora pra gente disputar. Então vamos falar de algumas coisas interessantes aqui, né? E pra começar, eu quero falar de Yuri Alberto. Sim. Bom, porque eu quero começar falando sobre ele, né? Eu juro pra vocês que eu não esperava gravar um vídeo elogiando o Yuri Alberto, né? Porque quem me acompanha desde o ano passado sabe que eu sou um dos que mais critica o Yuri Alberto, porque, cara, o número de gols que ele já perdeu, jogos ruins. Ano passado, por exemplo, precisamos do Romero para não cair, porque o Yuri Alberto não conseguia desempenhar, né? E eu criticava ele muito por isso. E o Yuri Alberto vem conseguindo calar minha boca, né? Eu lembro que eu até cheguei a citar que o Yuri Alberto era caso perdido, né? Mas ele vem calando minha boca de um jeito impressionante. Eu gosto disso. Eu sempre deixo bem claro no canal que quando eu critico um jogador ou técnico, eu quero que ele cale minha boca. Porque se ele cala minha boca, é bom pro Corinthians. Quer dizer que ele tá desempenhando, quer dizer que tá mostrando resultado, apesar das minhas críticas, né? Então, que bom que o Yuri Alberto vem calando minha boca e espero que siga calando, né? E, enfim, eu tô aqui no site no meu timão. Vamos ver aqui os números, sim, os números do Yuri Alberto. E tá aí, né? Estatísticas do Yuri Alberto pelo Corinthians. Ele tem 143 jogos e 50 gols marcados, né? Bons números, bons números. E analisando só a temporada de 2024, ele tem 24 gols em 52 jogos, né? Olha só. Praticamente um gol a cada 2 jogos aí. Quase, né? Ele também tem 8 amarelos e 1 vermelho, né? O vermelho foi contra o Flamengo, se eu não estou enganado. Enfim, então olha os números do Yuri em 2024, né? É o ano mais artilheiro dele no Corinthians, mais artilheiro, 24 gols. É quase o mesmo número de gols do Jô em 2017, que marcou 25, se eu não estou enganado, certo? E assim, galera, uma coisa que eu criticava muito o Yuri Alberto, porque beleza, ele conseguia fazer uns gols aí, só que não era aquele gol decisivo, sabe? Não era aquele gol que dava vitória em clássico, que decidia uma classificação importante, sabe? Olha o Jô, como eu citei, por exemplo. Quantas vezes o Jô decidia jogos pro Corinthians em 2017? Principalmente clássicos, certo? E se tornou ídolo muito por conta disso. Mas por que será que o Yuri Alberto não consegue? Será que ele realmente é o artilheiro dos gols inúteis? Sabe? Mas sinceramente, gente, eu acho que o Yuri, principalmente esse ano, eu acho que ele vem pagando pelo fato de jogar num time ruim. Sim. Coisa que não aconteceu com o Jô. Porque o que adianta o Yuri Alberto ir lá, fazer a parte dele, e o time não segura a bronca lá atrás? O que adianta? Né? Porque contra... Ó, vamos pegar alguns jogos aqui. Contra o Atlético Goianiense, por exemplo. No primeiro turno lá em Goiânia, né? Tá? O Yuri Alberto, ele fez 2 gols, o Corinthians abriu 2-0, certo? Ele fez a parte dele. E o time simplesmente cedeu empate com um gol contra do Kaká e um pênalti que deram pro Atlético. O Yuri foi lá, fez 2 gols, o Corinthians abriu 2-0 e a zaga não segurou. Tudo bem, o Corinthians estava com 1 a menos nessa partida, mas o segundo gol do Corinthians, do Yuri, a gente já estava com 1 a menos. Certo? Então a defesa estava bem segura ali. Aí do nada, desmoronou. O Kaká fez gol contra, o imbecil fez pênalti. Certo? Aí contra o Inter, ele foi lá, jogou no segundo turno em Itaquera. Ele foi lá contra o Internacional, fez 1-0. O Corinthians piorou no jogo, o Inter empatou, aí chegou no segundo tempo, ele fez o gol de pênalti, 2-1, e o time não segurou no final, 2-2. Aí agora contra o Racing, o time faz bobagem em Itaquera no início, toma 1-0, ele vai lá, empata e vira o jogo, fez a parte dele, e o time no segundo tempo
toma um empate. Aí a Avejaneda, com 5 minutos, ele faz a parte dele. Sem ângulo, ele faz o gol. E o time o que faz? Comete o pênalti. Por causa daquele filho da mãe do José Martínez, e 5 minutos depois o Racing vira o jogo. Então é difícil pra ele, acho, decidir uma partida, sendo que o time não consegue ajudá-lo, né? Sendo que o time, a zaga, não segura a bronca lá atrás. Aí fica difícil decidir. O Jô, ele decidia muitos jogos porque ele não jogava sozinho, né? A zaga segurava lá atrás. Então é muito fácil, às vezes, pra um jogador virar ídolo, sabe, ficar na história do Corinthians quando o time dele o ajuda, né? Não parece ser o caso do Yuri Alberto. Ó, pra vocês verem uma coisa, artilharia do Corinthians no século XXI. Olha só aqui, ó. Atualmente o artilheiro é o Jô, com 65 gols, o Romero tem 62 e por aí vai, né? Tem Dentinho, Guerreiro, Gil, o atacante Gil, Lee Edson e aqui o Yuri Alberto. Olha só o Yuri Alberto, ele tem o mesmo número de gols que o Lee Edson e o Jadson, pelo Corinthians. Mais que o Tevez, mais que o Roger Guedes, mais que o Chicão, Elias aqui, enfim. Ele tem o mesmo número de gols que Lee Edson e Jadson. A maioria desses jogadores aqui é tudo ídolo, a maioria. Tudo é ídolo. Mas por que o Yuri Alberto não vai ser ídolo? Se ele tem a mesma quantidade de gols do Lee Edson e do Jadson. O Lee Edson e o Jadson decidiam jogos. Por que eles decidiam jogos? O time que eles jogavam conseguia segurar a bronca, né? O Yuri Alberto não tem essa sorte, né? Também, claro, pesa o fato do Yuri Alberto ter tido uma fase ruim, né? Uma fase desgraçada de ruim. Mas olha os números dele, né? E a gente sabe que pra ser ídolo do Corinthians, você precisa pelo menos ser campeão, né? Com esse time fica meio difícil. Ele vai lá, faz a parte dele, o time deveria estar na final da Sul-Americana, pelo menos, mas não está. Então é complicado. Então, temos muito que salvar o Yuri Alberto depois dessas eliminações. Temos muito que salvar ele e o Memphis, mas especificamente o Yuri Alberto, ele tá fazendo a parte dele. Enfim, bom. Outra coisa que eu quero falar agora, mudando de assunto, né? Eu quero falar do calendário do Corinthians para 2025. Sim, tá? Vamos aqui. É inacreditável o que vai acontecer em 2025 com o Corinthians. Meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, eu tô aqui no site do meu timão, é a coluna da Maiara Munhoz. E ela coloca aqui, né, que o Corinthians tá eliminado da Sul-Americana, certo? E o Corinthians não tem mais chances de disputar a Copa do Brasil nem a Libertadores do ano que vem. Ou seja, teria a chance de preencher o calendário pro ano que vem, já era, né? E o que ficou garantido? O Paulistão, certo? E o Brasileirão, seja a Série A ou Série B. Então, olha que coisa. Conseguiram acabar tanto com o Corinthians, ferraram tanto com o Corinthians, que talvez o ano que vem o Corinthians tenha o mesmo calendário que uma Ponte Preta, né? O Paulistão e a Série B. Parabéns, André Sanches, você conseguiu. Você conseguiu, André Sanches. Você deve estar feliz, né? Duílio, você deve estar feliz. Mário Gobi, Roberto de Andrade. Vocês todos devem estar felizes se o Corinthians tem o mesmo calendário que a Ponte Preta o ano que vem. O Paulistão e a Série B. Vocês estão felizes, né? Estão sorridentes, claro. Enfim. E é o seguinte. O que tá em jogo pro Corinthians, que ela retrata aqui, é que precisa se garantir na Série A do ano que vem, claro. E há uma chance do Corinthians conseguir uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Sim. Eu tava fazendo as contas. Se o Corinthians pelo menos ficar em 14º no Brasileiro, garante uma vaga na Sul-Americana, tá? Se ficar em 14º, garante a vaga. Independente do Cruzeiro ganhar a Sul-Americana ou não, tá? Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, abriria mais uma vaga pro 15º, tá? Mas como se o Cruzeiro não ganhar, aí o 14º garante uma vaga sim na Sul-Americana, tá? Porque o campeão da Libertadores vai ser brasileiro, então vai abrir uma vaga a mais. E também tem a final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo, vai abrir uma outra vaga, certo? Então, dos campeões da Copa do Brasil e da Libertadores, vão abrir 2 vagas no Brasileirão a mais para a Sul-Americana, né? Que é o 13º e o 14º lugar. Então, se o Corinthians terminar em 14º, pelo menos garante uma vaga na Sul-Americana. Se ficar em 15º ou 16º, bom, se ficar em 16º, é certo que é Paulistão e Série A ano que vem, só. Se ficar em 15º, vai depender se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana ou não. Se ficar em 14º pra cima, aí é Sul-Americana, tá?
Mas mesmo assim, galera, é muito pouco, né, cara? Pô, ficar de fora de uma Copa do Brasil... Vocês lembram a última vez que o Corinthians não jogou uma Copa do Brasil? 2012. Sim, o ano que ganhamos a Libertadores e o Mundial foi a última vez que o Corinthians não jogou a Copa do Brasil. Por quê? Porque naquela época, quem jogava a Libertadores não participava da Copa do Brasil. A CBF só mudou isso no ano seguinte, em 2013, quando aumentou as vagas e mudou o regulamento da competição, certo? Aí desde 2013 o Corinthians vem participando. Só que aí a CBF recentemente mudou o regulamento para como se classifica para a Copa do Brasil, ignorando o ranking de clubes da CBF. Então você precisa ir bem no seu estadual para garantir uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, né? Você precisa ir bem no estadual para jogar a Copa do Brasil do ano seguinte. E o Corinthians, este ano no Paulista, eliminado na primeira fase, né? Não tem como pegar uma vaga na Copa do Brasil via estadual. Só teria como se classificando para Libertadores, coisa que não aconteceu. Então, é isso. Então, desde 2012, aí, 13 anos depois, no caso, né? Em 2025, não vamos jogar uma Copa do Brasil, né? E outra coisa, né? Correndo risco aí também de ter o mesmo calendário de 2011. Sim, quem lembra de 2011? Porque em 2011, o que aconteceu, né? Pra quem se lembra aí. Em 2011, enfrentamos o Tolima na pré-Libertadores, né? Não queremos lembrar, mas aconteceu. Foi um 0-0 no Pacaembu e perdemos 2-0 lá na Colômbia, certo? E aí não jogamos fase de grupos de Libertadores, nem nada. E naquela época, em 2011, não tinha a Copa do Brasil para quem jogava Libertadores. E também para clubes que jogavam pré-Libertadores. Então o Corinthians, eliminado na pré-Libertadores, não tinha a Copa do Brasil em 2011. Não tinha. Só restou o Paulistão e o Brasileirão naquele ano. Então, pode acontecer em 2025 a mesma coisa que aconteceu em 2011. Só restar o Paulistão e o Brasileirão. Pois é. Claro, em 2011, o Corinthians foi vice-campeão paulista e campeão brasileiro, né? Eu não acho que esse time consiga isso ano que vem. Mas, enfim, 2011, tudo deu certo. Vice-campeão paulista, perdemos pro Santos a final e fomos campeão brasileiro no final do ano. Mas é isso aí, né? Olha o que fizeram, né? Olha o que esse elenco conseguiu, né? Eliminado na primeira fase do Paulista e nas Copas eliminados na semifinal. Não conseguindo nem chegar na final de novo, né? Como no ano passado. Ai, meu Deus do céu, viu, mano? Vamos ver se eles conseguem se manter na Série A e pelo menos um 14º lugar pra ter a Sul-Americana, né? Uma competição a mais ano que vem. Meu Deus do céu, cara. Olha, só espero que o estadual, o Paulistão do ano que vem seja melhor. Passa pelo menos pro mata-mata pra garantir uma vaga na Copa do Brasil, né? Pelo amor de Deus, viu, Corinthians? Olha, vou te falar, cara. Bom, outro assunto que eu quero falar aqui pra vocês, né? Bom, uma hora ou outra isso ia acontecer, né? Tá aqui. Corinthians sofre transfer ban na FIFA por dívida com o zagueiro Balbuena. Eu tô aqui no site do GE, tá? Punição ao Timão é válida por 3 janelas de transferência. Clube precisa quitar dívida para ser liberado para registrar novos jogadores, né? E tá aqui, né? O Corinthians foi punido com 3 janelas, ou seja, seria as 2 janelas de 2025 e a janela do início de 2026, ou seja, o Corinthians só estaria liberado a contratar jogadores, a registrar novos jogadores no meio de 2026, né? Ou seja, pós-Copa do Mundo de 2026, no caso, né? E tá aqui, o jogador, o Balbuena, ele cobra 4 milhões de reais do clube por falta de pagamento do quê? Do que? Direito de imagem, né, Duílio? Né, Duílio Monteiro Alves? Que sempre elogiou a sua administração, né, Duílio? Né, o próprio Duílio elogiava a administração dele, dizendo que era de excelência, mas não pagava direito de imagem de jogador. Aí agora o Corinthians sofrendo transfer ban. Parabéns, Duílio. Você tá feliz, né, Duílio? Que administração de excelência, Duílio. Achou o quê? Que não pagar direito de imagem de jogador era uma boa coisa? Tava certo, Duílio? Você tá de parabéns, meu amigo. Tá de parabéns, cara. Meu Deus do céu. E aí agora sofremos transfer ban, né? A parte positiva é, se o Corinthians pagar ou chegar a um acordo com o Balbuena até o final do ano, esse transfer ban é anulado, né? E claro, um time que fatura pouco mais de 1 bilhão por ano, deve ter esses 4 milhões pra arrumar e resolver esse negócio, né? Esperamos que o Augusto Melo resolva. Mas essa pendência aí,
é do senhor do William Monteiro Alves, né? Meu Deus do céu. É por isso que a dívida do Corinthians virou esse tanto que virou, né? Dívida com o empresário, dívida com o jogador em relação a direito de imagem, devendo pra empresa A, B, C, o alfabeto inteiro. É incrível, cara. Meu Deus do céu, gente. Incrível isso, cara. Meu Deus, mas espero que o Corinthians quite aí a dívida com o Balbuena e anule esse transfer ban logo. Meu Deus. E bom, mais uma coisa que eu quero falar aqui com vocês, certo? Que é a reta final de Campeonato Brasileiro. Vamos avaliar os últimos jogos do Corinthians neste ano de 2024, nesse pavoroso ano de 24, né? Mais um ano pavoroso, né? Ano que vem foi horrível. Aí pensávamos, não, 2024 não pode ser pior que 23. Conseguiu, hein? 24 você se superou, cara. Você se superou. Será que 2025 vai ser pior? Tô com medo. Se 2025 for pior que esse ano, salve-se quem puder. Meu Deus, parece que um ano piora. Um ano atrás do outro sempre piora. É incrível, né, mano? É incrível. Ano passado pensamos, 2024 não pode ser pior. E foi. Meu Deus do céu. A cada ano que passa, a coisa piora, né? É isso que eu quero dizer. E bom, analisando os últimos jogos que temos pela frente, são 7 jogos, né? Graças ao senhor Ramon Dias e ao elenco de Filhos da Mãe, né? Que não jogou nada na semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Graças a esses malucos, só restou 7 jogos pelo Brasileirão aí. 4 jogos em casa e 3 fora, certo? E vamos jogar agora na segunda contra o Palmeiras pelo Brasileirão em casa, né, em Itaquera. Aí no sábado, dia 9, pegamos o Vitória em Salvador, um confronto importantíssimo. O Corinthians não pode perder de jeito nenhum. Pelo menos arranca o empate do Vitória lá, porque se o Corinthians perder é tragédia, certo? E aí, vamos ter parada da data FIFA, sim, né? O Corinthians joga dia 9 contra o Vitória e aí só volta dia 20 contra o Cruzeiro em casa, certo? Então teremos praticamente uma semana e meia aí sem jogos. Mais um tempo que o senhor Ramon Dias terá para treinar esse time, né? Ele já teve quantas data FIFA aí, o Ramon Dias? Umas 2? E mesmo assim, esse time segue uma draga em campo, né, Ramon Dias? Caraca, ele teve umas 2 ou até 3 data FIFA e não conseguiu fazer esse time jogar o que deveria. Meu Deus do céu. Também levou 3 meses para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento? Meu Deus do céu. Qualquer hora volta de novo. Enfim. Bom, como que eu avalio essa reta final de temporada do Corinthians? Bom, galera, eu já falei que só depende do Corinthians escapar do rebaixamento, né? Só depende da gente. Temos 4 jogos em casa e 3 fora. Dos 4 jogos em casa, 3 são bem acessíveis. O Cruzeiro, que não vem tão bem com o Fernando Diniz, certo? O Vasco, que é nosso freguês histórico. Se bem que o Vasco até que não tem um time tão ruim esse ano. E o Bahia em casa. O Bahia jogando fora também não é lá essas coisas, né? Então assim, ganhar do Cruzeiro, do Vasco e do Bahia é bem acessível. Dos jogos fora contra Vitória e Criciúma, dá pra pontuar. É confronto direto, dá pra pontuar nesses jogos. Até contra o Grêmio dá pra pontuar. Ultimamente o Corinthians vem se dando bem em Porto Alegre. Ano passado ganhamos de 1-0, certo? O jogo mais difícil, claro, é o clássico contra o Palmeiras, em casa, né? E, assim, na minha opinião, galera, falta mais ou menos 10 pontos pro Corinthians. 10 pontos. Olha só, temos 21 pontos em disputa. 21 pontos. Desses 21, se o Corinthians ganhar 10, pra mim escapa. 10. Ganha 10 pontos. Nem metade. Nem metade. Certo? Ganha 10 pontos desses 21 que vai disputar, você não cai, Corinthians. Ó, se ganhar 3 jogos em casa e empatar 1 em casa, temos 4 jogos em casa. 4 jogos. Se empatar 3. Empatar 3. Não. Vamos fazer a conta certa. Temos 4 jogos em casa. 4 jogos em casa. Se ganhar 3 e empatar 1, soma 10 e escapa. Só dos jogos em casa. Se ganhar 3 e empatar 1, o Corinthians se salva do rebaixamento. Porque bate 45 e com 45 não cai. Não cai. Certo? Então se o Corinthians pelo menos conquistar 3 vitórias e 1 empate nessa reta final, escapa. E são jogos que dá pra vencer. Então não tem desculpa. Não tem final de Copa
pra jogador focar, não tem desculpa. Não tem, só tem o Brasileirão pra disputar. Só isso de foco. E ainda vai ter parada de data FIFA. Vai ter parada. Essa semana aí, ó, entre o jogo do Palmeiras e do Vitória, não vai ter jogo. Né? Vai ter terça, quarta, quinta, sexta pra se preparar pro jogo em Salvador. Certo? Então não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Só depende de você, Corinthians. 10 pontos em 21. Será que é tão difícil? É tão difícil? 3 vitórias e um empate. Acabou esse pesadelo. E eu espero realmente que os jogadores consigam isso. Como eu falei, cara, só depende do time e ainda mais nos jogos em casa. Ganhando 3 em casa. Ganhando 3 em casa. Empatando 1. Acabou. Acabou. Ganha de Cruzeiro, Vasco e Bahia. Empata com o Palmeiras. Acabou. Acabou. Então eu espero que o Corinthians consiga fazer a parte dele pelo menos e salve-se do rebaixamento. Claro, se eles conseguirem um ponto ou outro fora de casa e conseguir uma vaga na Sul-Americana, ótimo. Se não, fica na Série A, que é apenas a obrigação de vocês. E pelo que eu vi, o salário tá em dia. Então não tem motivo pra reclamar, certo? Então é isso, galera. É isso que eu queria tratar com vocês aqui no meu vídeo, tá? Sobre o Yuri Alberto, o calendário do ano que vem, o transfer ban e a reta final do Brasileirão, né? E é isso, galera, é isso. Comente aí o que vocês acharam do vídeo. Também comente o que vocês acham dessa fase do Yuri Alberto. Também comente o que vocês acham que pode acontecer nessa reta final de temporada, certo? E é isso. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians, se Deus quiser!